Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Gideão. Esse texto foi escrito pela irmã Juliana Vigil e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas nos ensinar essa lição de obediência, de persistência e que Tu possas, Senhor, colocar nos nossos corações estas coisas para que nós possamos nos tornar cristãos melhores. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós desobedecemos e que fazemos coisas que não Te agradam. Fica conosco nessa reflexão. É em Teu nome, Jesus, que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico hoje é Juízes 6, versículos 11 a 24. E diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra, e este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. E Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E, por favor, não vá embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fica com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou: O Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiezer. Amém? Ai, irmãos, eu gosto muito das coisas que estão contidas aqui na Bíblia, né? Tem histórias tão emocionantes. Essa de Gideão é muito especial para mim. Bom, eu queria dizer que a Bíblia está cheia de relatos, né, que nos mostram o modo como Deus trabalhava com cada homem, com cada pessoa, né, cada um na sua individualidade. Então, nesse tempo aqui de Gideão, é, é um período em que Israel não tinha rei. Eram os juízes que governavam o país. Então, o último juiz antes de Gideão foi Débora. Débora foi uma mulher que Deus colocou para ser juíza de Israel e ela deu paz a Israel durante 40 anos. Então pensa,
É muito tempo, né? Mas logicamente que esse sossego não durou para sempre. Então é importante a gente lembrar aqui que Gideão foi a terceira geração que veio do Egito, né? Que foi liberto do Egito. Então, talvez ele não conhecia Deus tão de perto, né? Mas de ouvir falar, né? São 3 gerações. Então era muito tempo realmente. E então talvez por isso ele conversou com o anjo daquele jeito, né? Então nessa época aqui o que aconteceu? Israel tinha se entortado, né? Tinha ido por maus caminhos e como diz lá no versículo 6, diz assim, né? Que eles não estavam fazendo coisas que estavam agradando a Deus. Então Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que geralmente essa frase tem a ver com idolatria. Então eu só fiz esse preâmbulo aí para os irmãos compreenderem mais ou menos qual era a situação nessa época. Então o versículo escolhido para esse texto chamado Gideão é o 23, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então, assim, uma outra coisa, uma curiosidade que eu gostaria de contar para os irmãos, eu imagino que a maioria dos irmãos deve saber, mas os que não sabem, fica aí esclarecido. Aqueles irmãos gostavam de plantar carvalhos, né, no deserto, carvalhos para que eles pudessem dar sombras. Por quê? Quando o carvalho crescia, ele era uma árvore muito grande, ele dava uma sombra maravilhosa. Então, aqueles viajantes, aquelas pessoas que vinham de longe, elas costumavam se aproximar de um carvalho e colocar a mão direita sobre o tronco e ali fazer uma oração, agradecendo a Deus, abençoando aquela pessoa que plantou aquele carvalho. Então, a pessoa que plantava um carvalho, ela sabia que ela ia ser lembrada e abençoada por muitas e muitas gerações. Então, era por isso que o carvalho era tão importante naquela época. E foi lá que Gideão, então, encontrou o anjo do Senhor. Então, o nosso texto diz aqui que Gideão viveu em uma época em que seu povo, tendo desprezado o Senhor, né, porque tinha feito o que era mal, vivia subjugado pelos midianitas. Então, por quê? Porque assim, como os midianitas tinham vencido a guerra, eles tinham feito o povo de Israel prisioneiros, e o pior, né, prisioneiros na sua própria terra. E uma das estratégias era deixá-los fracos, para eles não poderem contra-atacar. Então, o que acontece? Eles sempre roubavam os gados, as ovelhas, destruíam as plantações, não deixavam quase nada para eles comerem. Outra coisa é que a influência religiosa pagã passou a interferir na adoração legítima a Deus. Então, diante desse cenário aí tão terrível, o que aconteceu? O povo estava passando muita fome, estava sofrendo muitas opressões dos midianitas. Então, no versículo 6 e 7 diz que o povo clamou a Deus. Então, o povo de Israel não podia com eles, então os israelitas pediram socorro a Deus do Senhor. Então, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, irmãos, sobre a importância do clamor, né? Desde sempre, o Senhor se comove com o nosso clamor quando ele é sincero. Então, no versículo 6, nos versículos 6 e 7, o povo de Israel clamou ao Senhor, porque estava em sofrimento, em grande sofrimento. E no versículo 8, o Senhor já respondeu, né? Diz assim, que o Senhor mandou um profeta. E é interessante lembrar que naquela época não haviam profetas. Os profetas, eles só iam começar a agir dali a 200 anos. Eles começam a agir, começam a ser enviados. O Senhor começa a dispensação dos profetas no tempo de 1 Samuel. Então, o Samuel então, foi o último juiz e o primeiro profeta do povo, entendeu? Então, você vê, quando o povo clama, o Senhor atende em qualquer época, Ele tem misericórdia de nós.
Então é importante que a gente se lembre disso. Bom, então aí o nosso texto vai seguindo dizendo que Gideão desenvolveu muitos métodos inteligentes para sobreviver. E um desses métodos era usar um lagar para prensar as uvas, que era um local para prensar as uvas. Ele usava o lagar para o quê? Para trabalhar o trigo. E qual era a diferença? A diferença é que o trigo, geralmente, ele era tratado, trabalhado e semeado numa eira. Então, a eira era um lugar bem grande, onde na hora que eles fossem malhar o trigo, eles sacudiam o trigo para cima e o vento soprava e facilitava o trabalho deles, né? Tirando a impureza que tinha, né, no cereal. Então, o que acontece? Para que os midianitas não pegassem o trigo de Gideão, o que ele fazia? Ele usou um lagar, que era um lugar onde se preparava vinho. Era tipo um poço feito na rocha, bem pequeno, com mais ou menos 2,40 m de largura e 1,5 m de largura e 2,40 m de comprimento. Então, era muito pequeno. Então, as pessoas tinham que praticamente se espremer lá. E, lógico, o trigo que era trabalhado ali era pouca quantidade, mas era um jeito dos midianitas não destruírem. Então, você vê que Gideão tinha cabeça, né? Então, ele foi se adaptando a esse contexto. Para não desistir, ele foi criando estratégias. Então, quando ele foi chamado pelo anjo para salvar, para libertar o povo dele, ele logo reconhece que é uma pessoa limitada, que ele é uma pessoa de família pobre, que ele é o menor da família dele. E assim, ele pede insistentemente por certeza antes de dar os passos seguintes, porque ele não queria errar. Então, antes de qualquer coisa, o que Gideão fez? Ele retomou a adoração legítima. Então, ele foi generoso na sua oferta. Então, ele preparou a oferta para o anjo, né, que era para o Senhor. Foi lá, eliminou os altares de Baal, destruiu qualquer idolatria que estava interferindo no culto a Deus e construiu um altar como marco de restabelecimento da comunhão dele com Deus, que agora ele tinha uma conexão direta. Então, o Senhor deu a eles recursos e estratégias que não iam falhar do ponto de vista divino. Então, Gideão dependeu exclusivamente do Senhor para poder superar todos esses obstáculos. Então, ele teve que ter obediência e fé. Então, desta forma, o nosso texto diz que com a presença de Deus, ele teve um pequeno exército motivado, fortalecido e vitorioso. Quer dizer, na verdade, Gideão venceu o inimigo com 300 homens. Então, a gente pode aprender que não importa quão grandes sejam as probabilidades contra nós, né? Não importa se a gente acha que vai fracassar, que tudo indica que a gente vai dar mal, a gente tem que saber que Deus é soberano e Ele está sempre com a gente, seja qual for a batalha, né? Pode ser uma batalha no casamento, na escola, na igreja, na nossa vida pessoal, não interessa. Deus vai estar com a gente, contanto que a gente seja fiel ao seu chamado, que a gente seja obediente aos comandos do Senhor. Então, a gente pode ver nesse texto como Deus usa as pessoas comuns para realizar os seus propósitos. Então, é inegável que a chave de Gideão foi a obediência. Então, Gideão cuidou de garantir que ele obedeceria à vontade de Deus e nós temos que fazer o mesmo. Então, a exemplo de Gideão, Deus continua chamando as pessoas. Como é que a gente está encarando esse chamado? Como você encara o chamado de Deus? A gente não pode esquecer que Deus é o mesmo. Ele chamou Gideão naquela época e nos chama hoje também para o seu propósito, para o seu trabalho. Então, assim, nós temos que estar obedientes
e inspirados para sermos levados a grandes vitórias e levar também os nossos irmãos. Então, a pergunta que o texto faz é: você está disposto a obedecer a Deus? Está disposto a ouvir o que Ele tem para te dizer, a obedecê-lo em qualquer circunstância? Então, nosso manancial termina assim, que a presença de Deus é o único elemento infalível em sua luta. Então, tudo pode falhar, mas o nosso Deus nunca falha. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, né, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.